Camaradas, quando... Estou apanhando aqui. Quando o pessoal foi fundado, num acordo com a Heloísa Helena, Tostão, Luciana Genro, vários quadros que deram origem para o PSOL, nós tivemos um acordo prévio de que o PSOL deveria ser, sim, um abrigo para a esquerda socialista, que tinha como projeto construir um polo à esquerda do PT, quando o PT aceitou ser o gerente dos interesses do Estado, na medida em que o Lula começou a governar num governo de colaboração de classes. Nós acreditávamos que o PSOL só poderia conseguir ter influência de massa se ele unisse, num projeto comum, aqueles que reivindicam um projeto revolucionário e aqueles que reivindicam um projeto de reformas no interior do capitalismo. E o PSOL se fundou e se desenvolveu com essa unidade. Uma unidade que levou a várias tensões em vários momentos. Nós, em alguns momentos, tivemos quase ao ponto de ter uma ruptura no partido. Nós chegamos a esse ponto em alguns momentos, felizmente, e nisso eu sei que a nossa corrente, o MES, cumpriu um papel de sempre, apesar das crises, lutar para evitar a ruptura do partido, manter a unidade, manter a confiança no partido, até pelo fato de que nós somos fundadores do PSOL, e quando tu funda, sempre se tem uma ideia de preservação muito grande. Agora, nós temos uma situação, eu, escutando vários companheiros, nós temos uma situação em que o PSOL, de fato, tem hoje uma maioria a partir de uma perspectiva de reformas. A perspectiva reformista majoritária no PSOL é o que explica que nós, apesar de termos tido a resolução de dezembro, que foi uma resolução híbrida, ambígua, mas que até foi positiva, mas o fato é que nós, hoje, por hoje, temos o nosso partido no governo. O PSOL é parte do governo. É quase um desrespeito. Teve um delegado estrangeiro que perguntou para a Sônia Guajajara como é que era isso do PSOL não ser do governo e ela ser ministra. Ela quase que se ofendeu, e eu acho que ela tem os motivos dela. Ela disse, mas como assim? O PSOL é governo. Um companheiro como o Gilberto Simões, que foi parte importante na coordenação da campanha do Guilherme Boulos em 2018, ele é parte do Ministério. Companheiros, só um minutinho, só um minutinho. A verdade não pode magoar ela, a verdade tem que ser escutada. É parte do governo. Isso é uma opção lícita. Nós discordamos. Nós temos aliados. A divergência fundamental desse Congresso... Companheiros, desculpe, Roberto. Companheiros e companheiras. Nós vamos ouvir, o tempo está parado, nós vamos garantir que todos e todas tenham direito de se expressar aqui neste plenário. Este é um compromisso da mesa. Então eu peço para que todos e todes escutemos os oradores aqui, mesmo que digam coisas que nós não estejamos de acordo, ok? Companheiro Roberto, o tempo está parado, agora pode concluir. A divergência mais importante desse Congresso não é entre aqueles que defendem a divergência, em termos programáticos e estratégicos, evidentemente é essa. Mas o problema desse Congresso, e o problema do PSOL em perspectiva a curto e médio prazo, não está na polêmica entre quem defende ser parte do governo ou não, por incrível que pareça, embora essa polêmica seja muito grave. Mas está falando aqui quem admite que o PSOL é parte do governo, e mesmo o PSOL sendo parte do governo, defendendo uma posição de independência, portanto não aceitando politicamente que o PSOL seja parte do governo, é alguém que quer seguir no PSOL debatendo para convencer o partido de que a melhor posição para, inclusive, ajudar a debater e a enfrentar a extrema-direita e ajudar o próprio governo, se o governo não fizer o jogo da burguesia completamente, é uma posição de independência. Essa é a melhor posição. Então, mas não é esse o ponto. O ponto grave, por que eu digo que não é o ponto? Porque nós temos aliados nessa luta interna desse Congresso. Nós temos aliados, companheiros, que pensam que nós devemos fazer parte do governo Lula, que pensam que nós devemos fazer parte de governos estaduais do PT. Não é essa a polêmica central. Não é esse o problema mais grave desse Congresso.
O problema mais grave desse Congresso, e aí sim tem a ver com estratégia e com programa, é que quando um projeto passa a ter como centro ser parte do governo, até a estratégia de reprodução da lógica de governo, o risco desse projeto tentar impor uma linha por métodos burocráticos, que são os métodos do Estado, o risco é enorme. E aí entra o problema mais grave do reformismo. O reformismo, quando se cristaliza, ele não é só uma ideologia, ele é uma ideologia com interesses materiais para reproduzir e Dois quer minutos. impor esses interesses materiais e quer fazer com que o partido seja um partido que não reaja a essa linha, a essa ideologia e a esses interesses materiais. Então, como é que se faz isso? Se faz isso calando oposições internas, se faz isso concentrando poder, se faz isso impedindo que haja circulação de ideias. Porque os revolucionários só têm as ideias e a disposição de luta para oferecer. Não tem cargos, não tem benesses, não tem governos, a não ser os governos que são os governos construídos por processos revolucionários. Do contrário, se pode ter políticas de alianças, inclusive. Nós, em Porto Alegre, contra aqueles que nos caluniam, dizendo que nós não defendemos a frente única, nós, em Porto Alegre, estamos lá com a Fernanda Melchiona, a Luciana Genro, discutindo a unidade eleitoral com o PT. Mas para fazer a unidade eleitoral com o PT, nós não precisamos nos subordinar ao programa do PT. Então, eu quero deixar claro que o problema não é nesse Congresso. O problema não está. Camarada Franklin, que é um velho guerreiro como Pedro Fuentes, como Ivan Valente, gente que tem tradição de combate, que sabe que as ideias é que valem ouro, mas também sabem que quando um projeto reformista quer se cristalizar, ele quer tirar poder. E a proposta que foi apresentada de mudança da proporcionalidade no próprio Congresso, o Fábio Félix, nosso deputado do Distrito Federal, e concluo, Juliano, estava dizendo uma coisa para mim: até a justiça burguesa tem mais noção de justiça quando diz que mudanças de regras têm que ser feitas pelo menos um ano antes. Não na hora, quando se sabe. Conclua, companheiro. Que a luta por poder no PSOL está, sim, disputada, e nós não vamos deixar de fazer essa disputa, independente de ter uma linha que é uma linha que pode levar, sim, a um processo de ruptura do partido. Obrigado, o partido não companheiro. pode aceitar reformismo e burocracia. Muito obrigado. Muito obrigado.